Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de geometria analítica e álgebra linear, tá? Pessoal, minha recomendação para vocês antes de fato começarem a resolver a atividade é pegar o livro texto da disciplina, assistir as aulas também, principalmente para fazer uma varredura, né? Dar uma estudada ali sobre conceitos de distância entre pontos, tá? Que são estudados na geometria analítica, e também sobre equação de reta, tá certo? Que são conceitos aí que nós vamos precisar para poder resolver essa atividade, tá? Aqui nós vamos fazer um resumo, tá certo? Eu vou gravar um vídeo rápido aí, mas qualquer dúvida, qualquer situação que tenha ficado, é só vocês me chamarem, tá certo? Então nós temos aqui uma situação onde, né, é para você imaginar que você é um trainee, tá, e trabalha numa empresa com distribuição de peças mecânicas. Em uma das reuniões de rotina, a gerência apresentou um novo projeto que corresponde à instalação de novas correias transportadoras em um dos seus galpões. Você foi envolvido no projeto para auxiliar nas estimativas iniciais. E considerando que todas as correias não possuem elevação, ou seja, elas estão num plano, né? Que a correia 1 inicia na posição 15 e 20, tá? E ela acaba em 30 e 12. Que a correia 2 ela começa em 30 e 12 e ela acaba em 8 e 32, tá? E beleza. Então, é para a gente estimar aqui qual é o tamanho da correia 1, né? Determinar qual é o tamanho da correia 1, qual que é o tamanho da correia 2. No item C aqui, ó, se fosse necessária uma terceira correia, uma correia 3, né, ligando o final da correia 2 até o início da correia 1, que tamanho que ela teria, né? Como observação importante aqui, ele está pedindo para a gente que a correia ela deve ter o dobro do tamanho da distância entre o seu início e o seu fim, tá? E o ponto 00 corresponde à entrada principal do galpão. E calma aí que a gente vai discutindo todas essas ideias aqui durante a resolução, né? Qual é a equação das retas, qual é a equação das retas representativas de cada uma das correias? Este aqui é o item D. Então vamos lá, né, pessoal? Com bastante calma aqui agora. Ó. Eu fiz um esboço, tá certo? Somente um esboço mesmo, tá? Só para a gente ter uma ideia aí de figuras e o que a gente vai calcular sobre a distribuição dessas correias, né? Então, o enunciado falou para a gente que a correia número 1, tá? Que eu chamei de P1, ó, seria o ponto número 1, ela inicia em 15 e 20 e ela termina em P2 aqui, ó, que seria dado por 30 e 12. A correia número 2, tá certo? Ela vai começar aqui nesse ponto, 30 e 12, e ela termina, tá, em P3 aqui, que é 8 e 32. E aí nós temos o caso de uma correia 3, né, ó, no item C, tá? Se fosse necessária essa correia, tá? Que tamanho que ela teria, né? Então, vamos pensar aqui que ela liga o final da correia 2, tá? Ou seja, o P3 aqui, ó, tá? Até o início da correia número 1, ou seja, ela liga P3 até P1. Então, por isso que eu falei para vocês que vocês precisariam de conceitos ali de distância entre pontos, porque para calcular o tamanho das correias, a gente vai precisar conhecer qual é a distância, por exemplo, entre o ponto P1 e o P2, entre o P2 e o P3 e depois do P3 até o P1, tá? Bom, pessoal, então só para fazer um resumo aqui, conhecimentos que a gente já tem aí desde outras disciplinas, né, desde lá do ensino médio, normalmente um ponto ele é representado por duas coordenadas, tá certo? Uma coordenada para x e uma coordenada para y. Então, por isso que eu fui chamando eles aqui de P1, P2 e P3, tá? E, pessoal, pela teoria da geometria analítica, né, a gente consegue determinar o valor da distância entre dois pontos, ou seja, por exemplo, de P1 até P2, utilizando uma equação matemática que é essa daqui que eu estou apresentando para vocês. Ó, x1 menos x2 quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, isso dentro de uma raiz. É claro, né, pessoal, que essa equação aqui ela tem uma demonstração matemática, tá certo? Mas não é o foco aqui da atividade, eu não vou demonstrar, eu vou pegar ela pronta aqui para a gente poder fazer a aplicação, tá? Então, com essas informações iniciais, pessoal, a gente consegue calcular a distância entre as correias e depois o tamanho da correia efetivamente, tá? Então, vamos lá, ó. Para a correia número 1, né, que é pedido no item A, eu vou calcular a distância aqui, ó, do ponto P1 até o ponto P2. Então, percebam que eu vou usar a mesma equação, ó, tá certo? Eu só chamei de D1 aqui. Então, o que nós temos aqui, né, pessoal? O que a gente sabe é que a primeira coordenada, por padrão, sempre é x e a segunda coordenada sempre é y, tá? Então, nós vamos substituir esses valores que nós temos aqui na equação. Então, percebam, ó, o x1 da equação ele está valendo 15, estão vendo? Ó?
E o x2 da equação ele está valendo 30, ó. Tá ok? Então eu fiz 15 menos 30, isso vai ser elevado ao quadrado, mais... Agora nós vamos pegar o y1, ó. Y1, ele é 20, tá? E menos o y2, tá certo? Que ele vale 12 aqui, ó, tá? E aí a gente só vai resolver elas aqui, né? Vamos lá, ó. Pessoal, se eu fizer 15 menos 30, isso aqui daria menos 15, né? Quando a gente eleva menos 15 ao quadrado, isso dá 225, ó. Então eu coloquei ele aqui. 20 menos 12 daria 8, né? E 8 ao quadrado é 64. Ó. Somando 225 mais 64, a gente tem 289. E quando a gente tira a raiz de 289, isso aqui dá 17, tá? Eu vou aproveitar e fazer uma pequena correção que eu acabei de ver aqui. Ele não nos deu que essas distâncias estão em metros, né? Ó, então eu vou chamar essas distâncias aqui de U, tá? U de unidades de medida, beleza? Então vamos colocar um U aqui, ó. Eu não sei se ela está em metros, se ela está em centímetros, enfim, tá? E aqui eu vou aproveitar e vou pagar o metro também, vamos colocar em U, tá bom? Deixa eu melhorar essa letra aqui. U. Certo. Então, pessoal, vamos lá. Lembrando que essa distância 17 aqui, ela é somente a distância do ponto 1 até o ponto 2. Mas o problema colocou pra gente ali naquelas observações, ó, tá? Que as correias devem ter o dobro do tamanho da distância entre o seu início e o seu fim. E por que o dobro? É porque tem a parte de cima e a parte de baixo da correia, né, pessoal? Isso aqui, desprezando-se aí o raio dos roletes ali, das roldanas, né, que seguram ali a nossa correia, tá? Então, portanto, ó, o tamanho da correia número 1 ela vai ser 2 vezes 17, que daria 34 unidades aqui, tá? Então é assim que a gente vai fazer todos os outros, né, tamanho das outras correias, beleza? Então vamos iniciar essa resolução, tá?